dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações, breves pensamentos sobre o capítulo 8 de 1º Nefe, contido no livro de Mórmon. Gostaria de perguntar se cada um de vocês já fez a sua oração para iniciar o seu dia, para que a sua oração particular para iniciar o seu dia, tá? Para que dessa forma possa convidar o Espírito e assim ter um melhor aproveitamento das Escrituras. Esse capítulo 8, ele fala sobre a visão de Leí, né? Ele fala que teve um sonho, né? Então, durante esse sonho, ele teve uma visão, né? Então, como ele era um profeta, né? Ele teve uma visão para si, para sua família e também para os seus descendentes, tá? Que eram aqueles em relação a essas pessoas que estavam indo agora para a terra da promissão, tá? Ele teve uma visão sobre o que iria acontecer, né? E uma das coisas que mais fala aqui nessa visão dele é sobre a preocupação, né, o temor que ele tinha em relação a seus filhos Lamã e Lemuel. Tá? Ele fala que ele ficou muito feliz em relação a Nefe, Sam, né, e seus descendentes, mas ele temia muito em relação a Lamã e Lemuel. Tá? E na verdade aqui, pelo que eu entendi, ele falou mais dessa preocupação de Lamã e Lemuel, né, do que da alegria que ele sentia com Nefe e Sam, tá? Ele tinha 4 filhos no caso, tá? Mas o que ele viu nessa visão, tá? Eu não vou falar de todos os detalhes dessa visão porque é muito extensa, tá? Então isso eu vou deixar para vocês, que vocês cada um possa fazer a sua leitura individual, né? E ver os detalhes dessa visão, tá? Mas os principais acontecimentos dessa visão. Ele viu no versículo 10: e aconteceu que vi uma árvore cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. No 11 e no 12, e vi que era o mais doce de todos os que já havia provado, fruto. E enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. Tá? Então eu fico imaginando, né? Uma pessoa experimentando, comendo uma fruta, né? E sentindo muita alegria, né? Sentindo muita alegria que esse fruto... eu imagino esse fruto enchendo a pessoa de alegria, né? Não seria um fruto comum, né? Que só sacia ali, né? Mas um fruto que enche a pessoa de alegria, enche a alma de imensa alegria, tá? E ele desejou que sua família também comesse desse fruto. Tá? E ele desejou que Lamã e Lemuel também comessem do fruto. E no 18 ele diz o seguinte: e aconteceu que eu os vi, mas eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. Tá? Nós precisamos entender que existem pessoas que não querem ir comer do fruto. Tá? E
essas pessoas elas têm essa opção, tá? Entretanto, óbvio que com todas as nossas ações elas têm consequências, né? E nós precisamos arcar com essas consequências. No 24, então ele vai contando, né, sobre esse sonho, né? Ele conta sobre o caminho estreito apertado, né, que conduzia até essa árvore e junto desse caminho uma barra de ferro, né? Eu imagino um corrimão, né, de ferro que para auxiliar, né, para facilitar ou auxiliar que as pessoas cheguem naquela árvore, tá? Óbvio, o caminho ele está ali, a barra de ferro está ali, né? E eles conduzem, né, a árvore, a essa árvore cujo fruto desejável para fazer uma pessoa feliz, né? Dá para dizer que é uma árvore da felicidade, né? E esse caminho e essa barra de ferro, eles não obrigam ninguém a seguir esse caminho. Tá? Bom, essa é uma explicação mais detalhada existe em outros capítulos adiante, então nós vamos ver em outros dias. Tá? Agora nós só vamos ver os detalhes, alguns detalhes dessa visão que Lei teve da árvore da vida. Tá? E ele conta no 24, e aconteceu que vi outros avançando com esforço, e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro, e empurraram-se através da névoa de escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. Tá? Então, para nós pegarmos nessa barra de ferro que conduz à árvore da vida, nós vamos precisar de esforço, né, de ação da nossa parte. Aqui ele fala sobre névoa de escuridão, né? Provavelmente essa névoa quer dizer distrações, né? Tentações, distrações, né? Então nós vamos precisar, um momento ou outro, nós vamos precisar, às vezes menos, às vezes mais, mas nós sempre vamos precisar de esforço, né? Nós precisamos de atitude, tá? Imagine-se numa névoa de escuridão, né? Então, névoa de escuridão quer dizer que não é possível enxergar com os olhos naturais, né? E as pessoas precisaram ter uma ação para segurar nessa barra de ferro, tá? De forma tátil, né? Elas precisaram usar outros meios, né, que não a visão, né? Eu imagino muitas vezes as pessoas quando saem na rua, né, no comércio, elas enxergam as coisas, né, que estão ali, as ofertas e tal, né? E o que elas sentem, né? Se elas sentem muita vontade de ir lá e comprar, né? Então eu imagino as pessoas, né, nessa névoa de escuridão, né, sendo tentadas, né? Então quando nós precisamos resistir, né, ao impulso, né, de comprar, nós precisamos usar outros sentidos, né, que não são a visão. Então a visão é um sentido muito forte, né, que muitas vezes a visão ela leva as pessoas a caminhos errados, né? Então nós precisamos desenvolver outros sentidos, né? Provavelmente aqui estava falando também do Espírito Santo, né? Nós ouvirmos os sussurros do Espírito Santo é um outro sentido,
né? Não é nem audição, né? Não é visão, não é audição. Então, nós podemos usar esse recurso, né? Isso que nós aprendemos na igreja, né? Então, eu imagino que essas pessoas que se esforçaram, né? Chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro, elas ouviram o sussurro do Espírito Santo, né? E elas procuraram encontrar essa barra, tá? Ele fala no 27 que o grande edifício estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres. Suas vestimentas eram muito finas e sua atitude era de escárnio e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. Tá? Uma coisa que ele fala aqui é da necessidade que as pessoas sentem de aprovação dos outros, né? Muitas pessoas, aqui diz bem claro, né? Esse edifício estava cheio de gente, né? Então pode-se dizer claramente. Muitas pessoas se importam com o que os outros pensam, né? Eu acredito que seja interessante a gente se importar com o que os outros pensam no sentido de a gente procurar entender a situação dos outros, né? Se colocar no lugar dos outros. Nesse sentido, sim. Mas acredito que aqui ele esteja falando no sentido dessa necessidade que muitas pessoas têm de aprovação, né? Elas seguem o Evangelho, elas se agarram na barra de ferro, elas seguem o caminho estreito e apertado, muitas comem do fruto e elas vão perguntar para os outros se isso está certo, né? E os outros, estando no grande espaçoso edifício, vão escarnecer, vão dizer que é errado, né? E vão escarnecer, uma atitude de escárnio, né? E então, pessoas que têm necessidade de aprovação dos outros vão se desviar, né? E vão entrar nesse rio. E como diz a Escritura, muitos se afogaram nesse rio e não voltaram mais, tá? Não conseguiram mais voltar, tá? Chegaram num ponto de afastamento que durante essa vida mortal não conseguiram voltar mais para a árvore, para o fruto, tá? Então, pessoas quando dão atenção à opinião dos outros, né? Quando dão atenção às pessoas que estão no grande e espaçoso edifício, elas pode acontecer de elas se afastarem a tal ponto que não tem mais como retornar, né? Aqui diz que muitas se afogaram, né, nessas águas, tá? Então pode acontecer isso, né, de não dar tempo de você voltar durante esse período dessa vida, tá? Aqui conta no versículo 33, depois de haverem entrado no edifício, apontavam-me com o dedo, zombando de mim e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhes demos atenção, né? Vocês observaram como deve ser a nossa atitude em relação à opinião do grande e espaçoso edifício? Nós, porém, não lhes demos atenção. E ele fala no 35, Lamã e Lemuel não comeram do fruto, disse meu pai. E o que Leí fez em relação a Lamã e Lemuel? Então ele percebeu que Lamã e Lemuel não quiseram comer do fruto. Então, eles não queriam e não adiantava, né? Não adiantava nada do que ele falava adiantava. O que ele fez? No 37,
Exortou-os então com todo o sentimento de um terno pai a darem ouvidos às suas palavras, para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles e não os expulsasse. Sim, meu pai pregou a eles. Tá? Então Leí não desistiu deles, não desistiu de pregar a eles. Né? Então aqui não fala de maneira alguma que Leí foi violento, ou que Leí quis trazer eles à força, quis obrigá-los a comer do fruto. Em nenhum momento falou isso. Tá? Mas fala que ele continuou a exortar Lamã e Lemuel, mesmo sabendo que eles não iam comer do fruto. Tá? No 38, e depois de haver-lhes pregado e profetizado muitas coisas, ordenou-lhes que seguissem os mandamentos do Senhor, e cessou de falar-lhes. Tá? Então ele deu uma ordem a Lamã e Lemuel de seguir os mandamentos do Senhor. E então ele cessou de pregar-lhes, cessou de falar-lhes. Tá? Então, esses são os principais pontos, né? Somente com uma leitura mesmo, para a gente ver todos os pontos dessa visão. Tá? Então, Leí viu a árvore da vida, ou alguns dizem a árvore da felicidade, também pode ser, porque ele comendo do fruto, né? Ele encheu a alma de imensa alegria. Né? Ele não conseguia medir aquela alegria que ele sentia quando comeu desse fruto. Lamã e Lemuel não quiseram comer, tá? Então existem pessoas que não querem, né, comer. Ele percebeu que para chegar nessa árvore da vida é necessário esforço, é necessário disciplina, né? Essa barra e esse caminho, né, eles indicam que nós precisamos ter disciplina, né? Caminho estreito, caminho apertado, caminho reto, barra de ferro, né? Isso significa que nós precisamos ter disciplina, uma certa ordem, né, para fazer as coisas. Quando nós saímos dessa ordem, né, então nós estamos na desordem. Nós estaríamos, né, quando nós saímos dessa ordem, nós estaríamos na desordem, né, nessa névoa de escuridão, nesse largo e espaçoso, nesse campo, né, espaçoso, largo e espaçoso, e nós estaremos na desordem. Tá? Então o grande espaçoso edifício vai zombar de nós e vai nos tentar. E que nós não podemos desistir daquelas pessoas que não querem comer do fruto, mesmo nós sabendo que elas não querem, nós precisamos continuar a pregar, né, para essas pessoas. Tá? E quando nós sentimos que nós estamos certos, nós não precisamos da aprovação dos outros. Tá? Nós não precisamos da opinião desse grande e espaçoso edifício. Tá certo? Então, essas breves ponderações sobre o capítulo 8 de 1º Néfi, eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu deixo com vocês o exercício de sempre, para vocês lerem, ponderarem, orarem e praticarem essas coisas em suas vidas, certo? Desejo um bom dia a todos, que o dia de vocês seja iluminado com a luz de Cristo e que todos nós possamos aprender e procurar conhecer quais dessas coisas desse capítulo nós podemos aplicar em nossas vidas. Certo? Um bom dia, muito obrigado. Pretendo estar aqui amanhã, no domingo, né, às 6 horas novamente, né, na live, na página da Ala Santo Ângelo. Certo? Muito obrigado e bom dia.